Alô, paz do Senhor Jesus Cristo, eu sou o pastor Giovanni Coelho. Está começando o programa Viva a Vida e nesse sábado o programa está quentíssimo. Teremos aqui alguns convidados, amados pastores, irmãos, companheiros de ministérios, onde nós vamos estar falando de um assunto muito interessante sobre obras versus fé, ou fé versus obras. E você está convidado a estar conosco aí participando desse programa muito abençoado. Está começando o programa Viva a Vida. Fica conosco, uma horinha de bênção sobre a tua vida, em nome de Jesus. Amém. O programa Viva a Vida é realizado pela Igreja Evangélica de Pinheiros, Congregação Cidade Nova. E eu queria aproveitar esta oportunidade para lhe fazer um convite muito especial. Nós nos reunimos nesta igreja todas as quartas-feiras, às 20 horas, e aos domingos, às 19 horas. Você é o nosso convidado especial para estar aqui conosco. Eu, como pastor da igreja, terei maior prazer em recebê-lo e com certeza Deus vai te abençoar. A igreja está situada na Avenida Felicidade, número 94, bairro Cidade Nova, aqui em Itu. Amém? Graças a Deus. Bom, para nós falarmos sobre esse assunto tão interessante, sobre fé versus obras, nós temos aqui alguns convidados, como eu já disse, especial. Nós temos aqui 3 pastores amados. Eu quero começar aqui pela minha direita. Está aqui hoje o pastor Cláudio Rodrigues. Pastor, mais uma vez, uma alegria recebê-lo. Paz do Senhor Jesus. Mais uma vez, uma alegria estar com você, estar aqui com os outros pastores. E vai ser muito interessante. O assunto é muito interessante. Amém, pastor. Também aqui, pastor Fúvio, aliás, pastor Cláudio, pastor Cláudio da IEP Sede, né, auxilia ali o pastor Marcelo Andrade, titular da igreja, e também aqui hoje, pastor Fúvio, que é da IEP Presidente Médici. Pastor, primeira vez, uma alegria tê-lo conosco, Deus abençoe. Alegria nossa, pastor, poder estar participando desse projeto tão maravilhoso, que é falar da palavra de Deus e poder até ensinar a palavra de Deus, um projeto maravilhoso. Deus abençoe as nossas vidas aqui hoje. Amém. E aqui à minha esquerda, nosso amado irmão, pastor Leonel, da IEP Sorocaba. Pastor, uma alegria tê-lo conosco também. Deus abençoe em nome de Jesus. Amém, pastor. Muita alegria mesmo no meu coração poder estar aqui nesta noite, compartilhando este momento tão bendito da parte de Deus nas nossas vidas. O assunto abençoador, para que nós possamos ter a graça do Senhor e a sua palavra maravilhosa seja manifestada mais e mais no nosso meio nesta noite. Amém? Amém. Graças a Deus. Pastores, vamos orar para que Deus possa nos conduzir nessa programação. Pai, nós louvamos o Teu nome nesta hora, Te exaltamos e engrandecemos ao Senhor. Te agradecemos, sobretudo, pela oportunidade de estarmos aqui, junto com esses irmãos, para falarmos da Tua palavra. Deus, nós amamos a Tua palavra. Que o Senhor seja conosco agora e nos ajude, para que de uma forma coerente, sábia, honesta, íntegra, possamos esclarecer, Senhor, aqui a Tua palavra. E Te agradecemos, porque podemos falar da Tua palavra, Senhor. Assim nós oramos e louvamos o Teu nome nesta hora, em nome de Jesus. Amém e amém. Bom, fé e obras, pastores, é um assunto muito discutido, né? O apóstolo Paulo, ele fala em Romanos sobre a salvação pela fé, a justificação tão somente pela fé, como sendo ela suficiente pela fé, enquanto que Tiago traz dizendo que a fé sem as obras ela é morta, ou seja, que ela é insuficiente sem as obras. Então eu queria hoje, nesse bate-papo aqui muito especial, falarmos aí sobre este assunto. Aliás, esse foi um dos motivos no passado, né, na época do Cânon, muito discutido com relação à aceitação da carta de Tiago, exatamente pelo fato de que aparentemente ela traz uma contradição de tudo aquilo que Paulo fala em Romanos, em Efésios e em algumas outras cartas. E aí, como que a gente pode esclarecer esse assunto e falarmos sobre esse assunto aí tão peculiar em nome de Jesus? Vou começar aqui com o pastor Cláudio, que já é velho de casa, né, pastor? Bom, então eu quero só fazer uma primeira intervenção bem curta, só ler Efésios 2, texto super conhecido de todos os que manuseiam a Bíblia. Efésios 2, 8 e 9 diz assim: porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. E isto o quê? O que está escrito antes: somos salvos pela graça por meio da fé, isso vem de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Falar isso agora, deixar os pastores falar, depois a gente entra
a nossa discussão aqui. Ok. Antes deles falarem, vou aproveitar, até que o senhor já leu esse texto, eu queria ler, fazer duas referências aqui, pegar os dois textos que, na verdade, são mais aí debatidos sobre a questão e a discussão sobre o assunto. Em Romanos, capítulo 3, vou pedir para o pastor Fúvio, pastor, o senhor leu o capítulo 3 de Romanos, a gente podia fazer uma leitura aí do versículo 21 até o 28, e o senhor, pastor Leonel, Tiago, capítulo 2, versículo 14 e 15, amém? Então, primeiro o pastor Fúvio, e aí depois aqui o pastor Leonel. Romanos 3, do 21 até o 28. Mas, agora, se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas, isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem. Porque não há diferença, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus, para a demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde está, logo, a jactância é excluída por qual lei? Das obras? Não, mas pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, sem as obras da lei. Pastor Leonel? Então, em Tiago 2, 14 ao 25, a palavra diz assim: Meus irmãos, que proveito se alguém disser que tem fé e não tiver as obras? Porventura a fé pode salvá-lo? E se o irmão ou a irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e alguns de vós lhes disser: Ide em paz, aquentai-vos e fartai-vos, e lhes não derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Mas dirá alguém: Tu tens a fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Tu crês que há um só Deus, fazes bem. Também os demônios o creem e estremecem. Mas, ó homem vão, queres tu saber que a fé sem as obras é morta? Porventura o nosso pai Abraão não foi justificado pelas obras, quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque? Bem vês que a fé cooperou com as suas obras, e que pelas obras a fé foi aperfeiçoada. E cumpriu-se a escritura que diz: E creu Abraão em Deus, e foi-lhe isso imputado como justiça, e foi chamado amigo de Deus. Amém. É o 24, pastor, desculpa. E o 25, né? Isso, 24, 25. Vedes então que o homem é justificado pelas obras, e não somente pela fé. E de igual modo, Raabe, a meretriz, não foi também justificada pelas obras, quando recolheu os emissários e os despediu por outro caminho? Bom, pastor Fúvio, vamos definir aí a questão de fé. Vamos falar um pouquinho antes de entrarmos na questão, o que seria fé? O que seria essas obras? A questão da fé? O autor de Hebreus fala acerca da fé como sendo aquilo que nós não vemos, mas nós acreditamos que existe. Então é onde nós depositamos o nosso coração, a nossa confiança, numa certeza. Eu não estou vendo, os meus olhos não estão vendo, mas eu sei que através daquele sentimento de fé, da certeza do meu coração, isto vai acontecer. Quando nós olhamos até para o próprio Paulo e o próprio Tiago, nenhum dos dois nega que a salvação ela tem a fé como sendo algo importante. O questionamento, a discussão só fica em torno das obras. Amém. E a questão das obras, pastor? Como a gente poderia definir essas obras que Tiago fala que se fazem tão necessárias?
eu vejo que a fé ela é manifesta nas nossas vidas, como já foi lido, já foi falado, como um dom de Deus. E a fé ela tem uma articulação que nos gera e que nos leva a caminharmos agora, não mais como outrora, mas agora vivendo e olhando para Cristo. A fé é em Cristo que nos leva a caminharmos na direção proposta pela palavra de Deus. Então, essa tratativa da obra, ela acaba sendo uma consequência, na minha visão, da direção do Espírito Santo de Deus. Então, quando nós estamos sendo dirigidos pelo Espírito Santo de Deus, recebendo a fé, que é dom de Deus, então a consequência natural desta caminhada são as obras. Por isso há essa necessidade de que se ocorra essa mistura da fé e as obras. Então eu entendo que quem tem fé e caminha segundo a direção do Espírito Santo de Deus, caminhando segundo Jesus Cristo tem orientado, as obras ela vem por consequência. Me parece, complementando aqui a fala do pastor Leonel, que lá em Romanos 6 fala uma coisa interessante: permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De maneira nenhuma. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? E eu penso que nesse particular, nesse versículo em particular lá de Romanos 6, nós poderíamos colocar essa palavra pecado em oposição a boas obras. Permaneceremos no pecado, quer dizer, permaneceremos fazendo as coisas más provenientes da nossa natureza pecaminosa depois de termos conhecido o Senhor? Não. De maneira nenhuma. Nós estamos mortos para essas obras. Nós estamos vivos agora para outras obras, as quais Deus de antemão preparou para que nós andássemos nelas. Fala a palavra. Então, a mudança do estado da alma de morta para viva leva a uma mudança na qualidade das obras de más para boas. Essas obras, então, pelo que eu vejo nos evangelhos e na própria epístola de Paulo, quando ele escreve, ele fala sobre obras. O que Tiago fala aqui não seria necessariamente as obras das quais nós, quando falamos em obras, estamos acostumados a pensar. Seria, por exemplo, ajudar os pobres, seria, por exemplo, fazer caridade, seria esse tipo de obras? Eu acho que inclui isso. Nós, como crentes, somos engajados num grande propósito de Deus de fazermos conhecido o Evangelho em toda a terra. E isso inclui, evidentemente, aliás, Tiago, no texto que o pastor leu, fala isso, né? Se o irmão ou irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e alguém disser, vão em paz, mas vão em paz como? O sujeito não tem o que comer, não tem o que vestir. Então, evidentemente que também inclui isso. É o que muitas vezes chamam mandato social do Evangelho. O Evangelho ele não é predominantemente social, primordialmente social, mas dizer que não alcança isso seria negar a evidência da própria palavra. Embora eu pense que não necessariamente seja isso. As boas obras, para mim, se referem às coisas que um vivo faz, em contraposição às obras que um morto faz. A motivação das obras é diferente. Você obra qualquer coisa quando está um morto espiritual, estás mortos nos vossos delitos e pecados. Mas quando você passa a viver, você sabe que aquilo que você fizer precisa ser para a glória de Deus. Então, as boas obras, vamos dizer nesse sentido, nem quero esgotar, pastor Fulvio, pastor Leonel, você podem acrescentar, mas são obras feitas para a glória de Deus. Pastor, me permita até, eu acredito que essa questão das obras, não só obras sociais ou todas elas, né, que com certeza fazem, tem peso no que se fala. Quando nós lemos, por exemplo, o texto de Tiago, ele fala de obras.
E a gente, em alguns momentos, inclui muito boas obras, né? Como se todas as obras tenham que ser realmente boas. Nós imaginamos que, pela fé, a prática dessas obras tenham que realmente ser boas, para que manifeste justamente em nós, e através daquilo que nós estamos fazendo, o que o Senhor Jesus Cristo fez por nós. Ele veio para desfazer as obras do diabo. E as obras do diabo são obras más. Então Deus nos levanta para fazermos as obras, sim. E aí é que eu entendo que quando o Tiago coloca esse argumento, ele enfatiza a questão das obras, é muito mais para tirar aquela situação daqueles irmãos que estavam ali e que achavam que simplesmente só terem aceitado Jesus já era mais do que suficiente. Não, eles tinham que realmente de alguma forma mostrar, né, praticar. Aí eu queria nisso fazer uma pergunta. Todas as nossas obras, elas são visíveis? Pastor, antes de responder, quem vai responder a isso é o pastor Leonel, mas... Você jogou a bronca para ele, né, pastor? Mas eu quero só fazer um comentário. Peraí, só eu fazer um comentário. O senhor se saiu bem nessa. Saiu bem. Não, mas eu quero fazer um comentário para não cortar, realmente é pertinente. Isso que você falou agora, pastor, é absolutamente interessante. Eu acabei de vir lá da igreja do pastor Flávio, antes de vir aqui para a nossa conversa. E lá estava uma irmã que contou um caso extraordinário. Ela conversando com uma outra irmã, essa outra irmã falou o seguinte: não, eu posso pecar, porque eu não peco contra o Espírito Santo, então esses outros pecados eu posso todos cometer, não tem problema. Eu falei, não é possível que você esteja falando. Eu falei, pastor, estou te falando que eu ouvi isso. Ela falou assim, mas a palavra fala sobre pecado para a morte. Aí a irmã teria respondido o seguinte: não, tem pecado para a morte e tem pecado para a vida. Quer dizer, isso que você falou é absolutamente pertinente. A pessoa acha que basta crer, e a partir de crer, não faço mais nada. Vivo a vida como eu quiser viver, eu estou salvo porque eu creio. Sim. Isso é um engano absoluto. Entra a questão, nós não vamos entrar no assunto hoje, nós já até discutimos isso aqui no programa, mas é a questão da salvação não se perder. Então a salvação ela é garantida pela fé. Então eu posso cometer qualquer outro tipo de pecado, que não seja a blasfêmia, que é o pecado para a morte, que no final das contas Deus vai me perdoar e eu sou salvo. Mas não podemos esquecer que as nossas obras testemunham a nossa fé. O Senhor Jesus disse: ser-me-eis minhas testemunhas. Então, o simples fato, eu posso ou eu não posso, porque não é para a morte ou é para a vida, qualquer obra que nós venhamos a realizar, queira ou não, é um testemunho daquilo que Deus fez em nós. Por isso eu lancei a pergunta: todas as nossas obras são visíveis? Quer responder, pastor Leonel? O pastor Cláudio já jogou a bronca na sua mão mesmo? Essa questão, se todas as nossas obras são visíveis, eu queria até só colocar um complemento e depois eu vou retornar essa pergunta para o pastor Fúvio, para que ele me dê uma aprimorada da pergunta, né? Porque há uma visão e uma direção proposta por Deus para as nossas vidas, que nós caminhemos nas pisaduras de Cristo. Então nós temos o alvo, aquele a quem nós devemos olhar, aquele quem nós devemos buscar e caminhar segundo a sua caminhada aqui na terra. Então há essa condição para aquele que hoje pode estar debaixo da graça, mas a graça ela é redentora a quem? Àquele que tem Jesus Cristo como seu Salvador, seu onisciente Salvador. Então, e aí se inicia um novo tempo de vida na vida do homem, da mulher, daquele que tem aceitado a Cristo e agora, olhando para Cristo, fazendo as suas obras aqui na terra. Então, falando a respeito das boas obras, né? Se nós devemos dar o de comer ou de beber para alguém que está necessitado, isso é tão simples, porque quando Deus ele trata e ministra esse novo mandamento sobre as nossas vidas, amar a Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo, então nós vamos começar a olhar para as vidas num novo conceito de amor, aonde se restringe o amor a si mesmo, né? Aquele amor que você só olha para si e tudo é para si, e
E agora você vai olhar numa amplitude onde você compreende e pode vivenciar esse amor que é esplêndido e só pode tê-lo aquele que recebe pelo Espírito Santo, que é derramado sobre os nossos corações. Então essas obras, elas acabam nos seguindo. Agora, vejo também que aquele chamado, escolhido, que caminha segundo a direção de Deus, precisa prestar muita atenção nessa questão aí, viu, pastor? Do pecado. Porque eu entendo que o ímpio, ou aquele que anda não segundo a vontade de Deus, ele, nas suas obras e delitos de pecado, ele não causa o dano que uma pessoa crente, ou uma pessoa que crê que Jesus é o Filho de Deus, cometendo esses pecados e esses delitos. Ele causa um dano na sociedade, as pessoas que estão ao seu redor, que prejudicam aquela obra que Deus deixou para nós, que de pregarmos o Evangelho a toda criatura e por todas as nações e por todas as cidades. Mas, pastor, não, beleza. Mas aí a questão é a seguinte: dentro desse quesito, essas obras, elas são todas visíveis ou não? Isso que eu queria perguntar para o pastor Fulvio. Não, na minha opinião que não é. obra, pastor? Nem todas são. Eu não acho que na minha opinião não são. Eu não acho todas. que sejam Nós todas lemos em visíveis. Tiago, no verso 24 do capítulo 2, quando ele fala assim: vedes então que o homem é justificado pelas obras, e não somente pela fé. Então, se nós partimos do ponto de vista que a justificação, segundo Tiago, virá pelas obras, eu não ser justificado também seria por algumas obras. Porque ele fala da justificação, então nós praticamente entendemos ser boas obras. Então quer dizer que se eu fizer más obras, eu não serei justificado. E como isso é visível? Então vamos partir de uma situação, por exemplo, um pecado, algo que eu cometi, um erro que eu fiz. Eu posso concretizar isso, materializar. Mas e o fato de eu ter pensado em pecar? A obra que eu pensei Isso em fazer. Isso é um obrar. Que eu pensei em fazer, é isso que eu perguntei. Não foi uma obra, eu só não a materializei, eu só não a concretizei aos nossos olhos. Mas ela não chegou a ser arquitetada na nossa mente, não passou pelo nosso coração? O que eu queria discutir aqui com a gente é o seguinte: baseado nisso que o senhor acabou de comentar, na minha opinião, nem todas as obras são visíveis. Para mim isso fica muito bem claro. Agora, se isso é de fato, a grande questão é por que Paulo deixa claro, e ele é enfático, que apenas a fé é suficiente para a justificação, e as obras, e já Tiago já fala ao contrário, porque Tiago, a forma como ele expressa na sua escrita, ele diz, não, só pela fé somente. Então, aparentemente, ele é contra aquilo que o apóstolo Paulo fala. O que eu queria, junto com vocês hoje, é tentar responder para quem nos assiste de uma forma coerente. É uma contradição? Ou a questão é o porquê que ele fala diferente de Paulo? Não, eu não acho que haja contradição. Eu quero só primeiro firmar uma posição. Não creio que todas as obras sejam visíveis. Para mim, a maior prova disso é o amor. O amor é um trabalho, é uma grande obra, amar alguém. O pastor Walter Rodrigues, fundador da Igreja Evangélica de Pinheiros, apóstolo da Igreja Evangélica de Pinheiros, ele sempre dizia o seguinte: quando você não puder fazer nada por alguém, ame essa pessoa. Então, há um trabalho a fazer, mesmo que você não tenha como fazer um trabalho. Então, eu penso que o amor é um grande exemplo de que nem todas as obras sejam visíveis. Com relação à pergunta aqui do pastor Giovanni, eu quero então ler um versículo. Ele citou um versículo, quero citar outro versículo. Ele falou assim, ele citou... Que texto que é, pastor? Tiago 2 mesmo, 24. Né? Então, ele citou o 24. Vede então que o homem é justificado pelas obras, e não somente pela fé. Então, quer dizer, ele não está dizendo que é pelas obras, está compartilhando com a fé. Mas no 22 fala assim, bem vês que a fé cooperou com as obras. Então quer dizer que a fé é anterior às obras. Tá certo? Quer dizer, você precisa da fé para você fazer as obras. É impossível você fazer estas obras
que o apóstolo Tiago chama de salvadora, vamos dizer, entre aspas aqui, para você fazer essas obras, é evidente, acho que todo o contexto bíblico diz isso, que é necessário antes você ter uma fé que leve a essas ditas obras. Tá, mas e aí ao contrário? Até aí tudo bem. Eu digo, as obras elas são uma consequência da fé. Mas se eu digo que tenho fé e não demonstro as minhas obras? Você pega um crente, por exemplo, o cara que está na igreja, que é crente, que é batizado nas águas, e ele fala que é crente. Mas você não vê as obras na vida dele. Tá, bom, então aqui eu gostaria só de dizer o seguinte, que é uma coisa que eu sempre falo na escola dominical, que é quando a gente lança um princípio bíblico e a pessoa fala assim, mas eu conheço uma pessoa, e eu sempre digo o seguinte, esqueça esta pessoa, nós estamos discutindo um princípio bíblico. Agora, o que você está dizendo, pastor, eu acho absolutamente factível, uma pessoa salva, vou considerar que a pessoa seja salva. Nós não sabemos quem é salvo nem quem não é, mas eu estou partindo de alguém que é salvo. Vamos partir desse exemplo. Existe uma pessoa salva porque Deus a salvou. E essa pessoa, a palavra diz lá em 1 Coríntios 3, que o fundamento dessa pessoa é Cristo. Não há forma da pessoa ser salva se o fundamento não for Cristo. Agora, sobre esse fundamento, a pessoa pode construir um edifício, desde o ouro até a palha, passando por prata, pedras preciosas, madeira e feno. Uma pessoa que estiver fazendo sobre o fundamento que é Cristo, uma obra de palha, a Bíblia diz que quando o fogo declarar a obra de cada um, essa obra vai se queimar, o fogo vai passar a palha, não vai ficar nada. E a palavra diz, todavia o tal será salvo, todavia como pelo fogo. Então, esta pessoa, nós estamos vendo praticamente nada de boas obras nessa pessoa que faz uma obra de palha. Então, mas daí Tiago fala que a fé dela é morta. Não, ela vai ser salva? Não, mas é morta, mas é o seguinte, ele crê em Cristo como Salvador. Se ele crê em Cristo, ele está salvo. Existe uma obra, é de palha, e ela não vai ser provada aqui, vai ser provada quando passar o fogo. Então, quer dizer, existe uma obra. Entre uma coisa e outra é uma obra pobre, evidentemente uma obra de palha. Em relação a outra que é de ouro, evidentemente é pobre. Agora, uma questão, pastor, só para... sem fé não algumas tem religiões ensinam que é preciso fazer boas obras para ser salvo. Né? Eu acho que quando o Tiago enfatiza isso, eu imagino que esse pessoal estava muito mais mesmo só falando, eu tenho fé, tá, mas você não está fazendo nada para mostrar que você tem fé. Agora, a Bíblia, ela nos ensina que fazemos boas obras porque já somos salvos. Então, é algo tão natural da salvação, que é você trazer a gratidão no seu coração por aquilo que Jesus fez por você. E nós não temos como requerer alguma coisa de volta. Então, eu gosto muito de um exemplo da mãe que gerou o filho. E cresceu e estão juntos. Quer dizer, ele já tem uma gratidão no coração pela mãe que o gerou. Mas ele não pode depois ir lá, no momento assim de necessidade, talvez, e falar assim, mãe, quanto é que você quer que eu te reembolse por você ter me gerado? 5 mil, 7 mil? Ele não pode intervir. Ele estaria depreciando o valor daquele quem a gerou. A mesma coisa com Jesus. Se nós formos através das obras querer dar um preço para a salvação que Deus nos fez, nós nunca vamos conseguir pagar. Porque cada um de nós aqui, a palavra de Deus fala, valemos mais do que o mundo todo. Não é? Então, o obrar é algo por quê? Porque nós fomos salvos. Então, é algo tão natural na nossa vida. Beleza. Só para apimentar um pouquinho a nossa conversa aqui para a próxima parte do programa, que essa primeira parte já foi o nosso tempo, nós vamos entrar aqui no rápido intervalo. Mas e o rapaz da cruz lá? Ele não teve nenhuma obra boa e, no entanto, foi salvo. Como que a gente poderia explicar essa questão? Mas a gente responde aí no próximo bloco, amém? Então, daqui a pouquinho, não saia daí, fique aí firme e forte nos assistindo no programa Viva a Vida. Pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Só mais um minutinho, daqui a pouquinho voltamos aí, dando continuidade a esse bate-papo muito legal com esses pastores amados, companheiros de ministério, em nome de Jesus. Amém. Estamos aí de volta do intervalo, programa Viva a Vida, onde nós estamos falando sobre o assunto fé e obras, né? Ou fé versus obras. Eu havia feito uma pergunta aos pastores, e aí? Aquele homem que estava na cruz, aceitou a Cristo ali, e aparentemente não houve obras. Antes de vocês responderem, o pastor Leonel já quer tomar a iniciativa aqui,
Queria colocar junto com essa pergunta, vincular essa pergunta junto com a situação da igreja de Corinto, pastor Leonel, que era uma igreja que tinha fé. Aliás, o apóstolo Paulo escrevendo lá no capítulo 1 de 1 Coríntios, versículo 2 e 3, ele diz assim: a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus. Então é uma igreja de Cristo, uma igreja que tinha uma fé salvadora, mas quando nós avaliamos a carta, analisamos a carta, vemos que é uma igreja que não tinha estas obras, como o Tiago diz. Como que fica essa questão aí? Bom, pastor, num primeiro momento, aí a sua primeira pergunta, eu entendo que o ladrão da cruz, ele teve o privilégio de obrar, sim. Porque quando ele se coloca em defesa de Jesus Cristo, que Jesus estava ali na cruz com eles, e ele se coloca em defesa ao Senhor, eu vejo nisso uma obra, sim. Nós cristãos, nós carregamos uma bandeira, a bandeira de Cristo, e nós precisamos defendê-lo por onde nós andamos, com a palavra dele, que é a única verdade. Então nós pleiteamos esta causa, que um dia foi entregue às nossas mãos pela misericórdia do Senhor Jesus. Eu vejo que o ladrão da cruz, ele obrou, defendendo a acusação do outro ladrão da cruz, fazendo naquele momento, falando para ele: se tu és o Filho de Deus, salva-te a ti mesmo, e nos salva também. Então eu vejo que naquele momento, não só o fato dele ter crido que o Senhor Jesus Cristo era Senhor e Salvador, ele também obrou, né? Agora, em relação à igreja de Corinto, que, como você mesmo já citou a passagem bíblica, que era a igreja de Deus, então você vê aqui em Tiago 23, que diz assim: e cumpriu-se a escritura que diz: e creu Abraão em Deus, e lhe foi isso imputado com justiça, e foi chamado amigo de Deus. 22, desculpe. Bem vês que a fé cooperou com as suas obras. A fé, ela coopera com as obras. A igreja de Corinto, ela era uma igreja imatura, igreja primitiva. Hoje nós temos o privilégio de termos uma direção já constituída, colocada. O Ministério de Pinheiros, ele tem uma formação. Então nós temos uma visão a ser seguida. Então é muito mais fácil, eu entendo, para nós hoje caminharmos já tendo um legado que foi deixado por um homem de Deus, dirigido pelo Espírito Santo de Deus. Agora, a igreja de Corinto, ela foi cuidada, direcionada pelo apóstolo Paulo, que fazia uma obra grandiosa em todas as regiões. Então eu vejo que a igreja de Corinto precisava ter maturidade espiritual para que as obras delas também fossem transformadas. Mas se inicia sim pela fé, né, a condição de que as obras fossem melhoradas, como está escrito aqui: bem vês que a fé cooperou com as suas obras. A fé coopera com as boas obras, né? Mas mas a forma como Paulo escreve lá em Coríntios, ele fala assim: não vos pude falar como a espirituais, e ainda não posso, porque ainda sois. Essa expressão ainda dá uma margem na concepção do apóstolo Paulo de alguma coisa que já era para ter sido alcançado e que ainda não fora. E a grande questão independente do tempo, mas eles alegavam ter fé, mas as obras não existiam. Se a gente considerar o que Tiago fala aqui, se a fé sem as obras ela é morta, então, ou seja, ela não tem validade. Eu queria fazer o seguinte comentário: o ser humano, ele tem duas limitações, uma limitação de cunho moral e uma limitação de cunho natural. A limitação moral, ela é colocada pela condição de pecado, que impede a pessoa de ter qualquer chance de agir à semelhança do Senhor Jesus Cristo, que é o nosso grande exemplo. Quando a limitação moral ela é tirada, isto é, quando o pecado na vida de uma pessoa,
é vencido porque essa pessoa se converte, ou Deus a converte, ainda assim o ser humano está limitado naturalmente. Às vezes não há tempo, às vezes não há lugar, nós nos deparamos com isso. Nós, no nosso ministério, à semelhança de outras igrejas, batizamos por imersão. A pessoa é batizada por imersão. Se você tem um paciente no hospital que não vai mais sair do hospital, está no leito da morte, e ele quer ser batizado, você o batiza por aspersão. Então, a nossa limitação para fazer obras, ela continua. Então, nós não temos mais essa limitação moral, mas nós continuamos com a limitação natural. O fato de, por exemplo, vamos dizer que o ladrão da cruz, ou tendo feito obras ou não, mas o que acontece é que há uma grande distinção, por exemplo, entre o galardão que o apóstolo Paulo vai receber e o galardão que esse rapaz da cruz vai receber. Porque ele teve uma enorme limitação de tempo na vida dele para fazer as obras requeridas por quem se converte. Mas é sempre bom nós encaminharmos a conversa, eu penso que esse é o cerne da nossa discussão, e creio que nisso nós vamos concordar. Nós não podemos perder o foco de que a salvação é pela fé, e que nós ainda temos limitações. Até quando não se manifestam essas limitações naturais, até quando não, nós somos muitas vezes impedidos pela maldade do nosso próprio coração, que peca voluntariamente. Então nós perdemos a chance de uma obra, não fazemos esta obra ou aquela obra, não porque estejamos limitados em tempo ou espaço, mas porque o nosso próprio coração nos impele a não fazer a obra, e nós não a fazemos, o que nos traz um arrependimento posterior, mas naquele momento não a fazemos. Então é bom nós não perdermos de vista na discussão que a salvação é pela fé. Podemos discutir até onde vão as obras, até onde vai a importância das obras, mas em forma nenhuma nós podemos cotejar fé com obras. A fé está muito superior às obras, embora as obras sejam requeridas dos crentes, mas ainda assim a fé é muito superior, ocupa um andar superior se comparado com o andar das obras. Eu sempre coloco em questão, só fazer um comentário, existem vários assuntos, por exemplo, como esse acho que nem tanto assim, mas existem outros assuntos mais complexos de nós discutirmos, né? Com relação aí a tantos pontos doutrinários, enfim. E eu sempre comento com as pessoas o seguinte, por exemplo, principalmente quando você vai conversar, por exemplo, com um ateu, ou com alguém que de alguma forma quer indagar a questão da palavra, a inspiração da palavra, a inerrância da palavra, enfim. Então eu sempre coloco para as pessoas o seguinte: a Bíblia, ela é verdade em tudo, né? E a palavra, ela é correta, ela é certa. Os pontos de dificuldade de se interpretar ou de se entender, nós temos, porque nos falta, ou que nós estamos limitados até certo ponto, talvez, para se entender a dimensão daquela verdade. Então, uma aparente contradição, como esses dois textos, né, de Romanos e de Tiago, possa aparentar dar, e alguns aí, teólogos liberais, alguns que questionam, né, a inerrância da palavra, possa colocar isso como considerar essa questão. A Bíblia tem erros, a Bíblia tem contradição. Não é que ela tem contradição, a verdade talvez não neste ponto, como já disse, mas em outros, a questão é que nós, em certos momentos da nossa vida, talvez somos limitados para conseguir trazer a dimensão da palavra como ela é. É mesmo a questão, por exemplo, que é até aparentemente uma contradição, a questão do cego de Jericó. Enquanto que, acho que Mateus, se não me falha a memória, mostra que Jesus se encontrou com o cego de Jericó quando ele saía de Jericó. Lá em Lucas, ou Marcos, não sei, diz quando Jesus entrava em Jericó. Então alguns dizem assim, há uma contradição. Um texto diz, um livro diz que ele saía de Jericó. O outro texto diz que ele entrava em Jericó. E na verdade não é. Quando a gente vai estudar a história, a gente vê que na verdade existia naquela época a Jericó antiga
que era dos dias de Josué, e a Jericó atual. E Jesus, na verdade, estava no meio do caminho, né? Do ponto de vista de um evangelista, ele estava saindo, do ponto de vista de um outro evangelista, ele estava chegando. Então, a grande questão é a gente, nós estudarmos a palavra e sabermos responder de uma forma coerente, e nunca, claro, como o senhor comentou, questionar qualquer coisa com relação à verdade bíblica. Importante, pastor, aí que você está colocando, eu nem vejo que haja uma contradição entre os dois, tanto Tiago quanto Paulo. Até porque os dois afirmam que a fé em Jesus Cristo é o meio da salvação. O que há são pontos em determinado momento daquilo que se tem visto ou que se pode ser visto da fé. Então, quando nós olhamos, por exemplo, Paulo, que combate o legalismo. Olha, se você for sair por aí comprando a sua salvação, então você vai fazer obras. Não é assim. É pela fé. Então você vai fazer pela fé. E o que Tiago coloca, não, que você tem que fazer. Então, se nós partimos do pressuposto do que Tiago coloca, nós vamos ver igrejas comprando a sua salvação, que é o que muitas religiões pregam. E o que Paulo está falando não é que necessariamente você não precise fazer mais nada, você só salvo, acabou e está tudo certo, não. É que é algo tão natural e tão voluntário que nós fazemos, muitas vezes até sem ver que estamos fazendo, porque já está em nós. Então, agora há pouco o pastor Cláudio falou do apóstolo Paulo, e o apóstolo Paulo mesmo falava, o bem que eu quero fazer, este eu não faço, mas o mal que eu não quero fazer, esse está dentro de mim. Então tem algumas coisas que são naturais, ocorrem naturalmente na nossa vida, e muitas vezes quando nós estamos vendo, nós já estamos fazendo. Então quem fazia o mal, quando não se converte, ele continua fazendo mal. Mas aquele que se converte e esquece as coisas do mal e começa a praticar o bem, daqui a pouco naturalmente ele continua fazendo o bem e se esquece das coisas do mal. Por quê? Porque ele está sendo grato àquilo que Deus entregou a ele. Então eu volto a um exemplo que eu dei no bloco anterior, da mãe e o filho, do filho que foi gerado pela mãe. Então nós imaginamos uma situação desse filho que cresceu e ao longo da sua vida ele precisou de um rim. E a única pessoa que poderia doar este rim para ele era a mãe, compatível. E ele recebe esse rim. Por que ele vai ser grato a ela? Simplesmente porque ela era mãe? Ou ele vai ser mais grato ainda porque recebeu algo que continuou dando a ele vida? Ele é grato primeiro por ser a mãe, porque foi gerado, então é aquilo de quem ele foi gerado. Nós fomos gerados pelo Senhor. O Senhor Jesus Cristo nos trouxe salvação. E por que agora nós somos gratos? Porque Ele continua nos dando a oportunidade de adorá-lo, de servi-lo, de falar do seu amor, de mostrar para todos que olharem para nós o que Ele fez na nossa vida. Então é aí que nós somos a mudança de vida, é a transformação da nossa vida. Eu penso que o apóstolo Paulo é muito claro e muito enfático quando ele diz que não se precisa fazer nada para a salvação. É só pela fé. Parece que ele tem uma ojeriza pelas obras. Ele dá a impressão que dá essa. Então ninguém é aperfeiçoado por nada disso e tal. A mim me parece que o texto de Tiago quer dizer o que o pastor Fulvio tinha falado no outro bloco. Para evitar o perigo da pessoa pensar que porque é salva, então vivo a vida do jeito que eu quiser, porque já que eu estou salvo mesmo, isso é um completo descalabro, né? Considerando-se que se a pessoa é salva, necessariamente a qualidade das suas obras vai melhorar. Por quê? Porque ela está dentro de um processo que a Bíblia chama de santificação, de aperfeiçoamento. Então é natural que 20 anos depois de se converter, a pessoa faça as mesmas obras que fazia 20 anos antes, melhor. E agora ela tem um alvo, né? Ela entende melhor o alvo, né? Eu acredito que seja o exemplo que todo crente poderia dar, mesmo depois de me converter, eu fiz coisas que hoje eu não faria. Mesmo depois de se converter. Quer dizer, a pessoa era nascida de novo, vê a importância não só da evangelização, como do discipulado, que o pastor Fulvio tão bem dá lá na igreja sede. Porque o discipulado, mais do que ensinar meia dúzia de versículos, é gerar o caráter de Cristo naquela pessoa, né? Então a pessoa se converte e continua fazendo, às vezes, algumas barbaridades, porque é um nascido de novo. Agora, para mim, importante dizer que sem a fé não precisa, a fé salvadora, a fé de Hebreus 12:2, ela é suficiente nela mesma, porque esta fé por meio da fé, né? Ela é salva pela graça por meio da fé. Então, quer dizer, essa fé
é o reflexo dessa graça, é a resposta a essa graça que recebeu, e nós somos salvos pela graça. Então, quando nós falamos de obra, nós temos que ter em vista que concordo de novo com você, pastor, que é fruto da naturalidade da nova natureza. A naturalidade da velha natureza é não fazer boas obras. A naturalidade da nova natureza é fazer boas obras, embora fique claro que antes da pessoa se converter não havia adversário no jogo, era só maldade. A salvação significa que entrou outro time. Então agora existe uma briga de foice no escuro, né? A carne contra o espírito contra a carne, prevalecendo, cada um sabe qual prevalece na sua vida. A grande questão, concordo com vocês em tudo que nós falamos até o momento. Na verdade, minhas perguntas eram até para apimentar um pouquinho a coisa, mas quando nós falamos de pontos doutrinários, nós temos que ser enfáticos, de fato. A fé ela é suficiente para a salvação, ao meu ver. Até queria colocar aqui a minha complementando até aquilo que o senhor comentou, aliás, que vocês todos falaram aqui. A fé ela é suficiente, a fé salva, a fé ela é suficiente para a salvação e nada mais. Até mesmo porque, se nós falarmos qualquer coisa diferente, nós apresentaríamos uma salvação pelas obras, né? Então, aí nós teríamos um outro problema doutrinário, e que na verdade não é. A salvação é pela graça, e se teve alguma obra, o obrar foi de Deus através do seu Filho Jesus. Para mim, a minha forma mais, na minha opinião, a forma mais prática e coerente, né, de ver Romanos e Tiago é que o apóstolo Paulo, ele fala de um ponto de vista, até o senhor usou esse exemplo aqui no programa passado, no ponto de vista vertical. Eu até ministrei esse tempo atrás na Escola Bíblica Unical, falei sobre esse assunto aqui na igreja. Para mim, Paulo está dizendo o seguinte: a fé, ela me justifica diante de Deus. Já Tiago diz, as minhas obras justificam a minha fé diante dos homens. Ele está no plano horizontal. Horizontal. Então, na verdade, essa aparente contradição não só não existe, pastor, como na verdade se complementam, né? É a mesma coisa que eu pegar aqui e falar assim: pastor Fúvio, desenhe o pastor Giovanni aqui. E o pastor Fúvio, daí onde o senhor está, o senhor faz um desenho aqui do pastor Giovanni. Você vai ficar feio, hein? Eu achei que o senhor fosse falar que eu ia ficar bonito. E aí eu peço aqui para o pastor Leonel também me desenhar. Eles estão desenhando a mesma coisa, a mesma pessoa, só que de ângulos diferentes. Aquilo que o senhor falou, os dois estarem de costas. Ou seja, eles estão escrevendo nada contrariado, muito pelo contrário. A ideia de um complementa de outro, é que eles estão colocando de formas diferentes, num ângulo diferente. Então, para mim, é muito prático nisso. A fé que Paulo fala em Romanos, como também em Efésios, justifica o homem diante de Deus. Porque a fé, pastor, até o senhor comentou aqui, a fé, ela é interna. Por exemplo, eu digo aqui, eu tenho fé em Deus. O senhor não está vendo essa fé. Só Deus vê essa fé. Porque Deus conhece o coração. O senhor não conhece meu coração. Então essa minha fé, ela me justifica diante de Deus. Agora, como que os homens vão ver essa fé? Através das obras. Então, a fé que eu digo ter, me justifica pelas minhas obras diante dos homens. Para mim é muito prático nessa questão. Agora, pastor, se quiser, podemos apimentar um pouco aqui? Amém. Você está cheio de pimenta hoje. Não sei se vai dar tempo, mas tudo bem, vamos lá. Eu quero só dizer o seguinte: num sentido, nós somos salvos pelas obras mesmo. Em qual sentido? Só porque eu concordei com o senhor, agora o senhor está discordando de mim. Porque agora só para discordar. O intervalo aqui foi quente agora. Pelo seguinte: quando o Senhor criou Adão e Eva, o que ele requereu de Adão foi uma obra. Não fazer isso. Ou fazer isso. Fazer o quê? Não comer da tal fruta lá, do tal fruto da árvore. Então, quer dizer, o que Deus requereu do homem foi uma obra. E Adão falhou na obra que Deus lhe deu a realizar. Quando Jesus vem, ele faz o que Adão não pôde fazer. O último Adão fez. Nós somos salvos nas obras de Cristo. Em Cristo, nós fazemos as obras que Adão não pôde fazer. Então, nesse sentido, nós somos salvos pelas obras. Não as nossas. As obras de Cristo. A obra de Cristo
é primordial, sobretudo, ele fez, o último Adão fez o que o primeiro Adão não conseguiu, e isto gerou a graça que vem sobre nós por meio da fé, e tendo essa fé, nós vamos a Cristo, estamos em Cristo, e em Cristo, então, nós somos justificados, quer dizer, é como se nós tivéssemos feito as obras do Senhor Jesus Cristo, nós estamos nele. A grande questão para mim, que nem no caso de Tiago aqui, a única importância que se tem naquilo que Tiago fala é com relação ao relacionamento horizontal. A fé ela é suficiente na obra que Cristo fez, como o senhor comentou, e a preocupação de Tiago, dentro do que Tiago vem combatendo, o senhor mencionou aí, é tão somente isso, é a gente voltar na questão daquele que começou a boa obra, aperfeiçoará. Que obra é essa? Santificação. A salvação é um ato, nós falamos aqui isso no primeiro programa nosso. A santificação é um processo. Então, na verdade, esta obra que Tiago fala está relacionado a uma vida de santidade, a uma busca de um aperfeiçoamento em Deus, que estamos sendo aperfeiçoados, que tem apenas credibilidade na questão do homem. Então, por exemplo, eu tenho essa fé, e Deus conhece essa fé, e Deus sabe que essa fé é genuína. Agora, para que essa minha fé tenha validade para o Senhor, ela precisa ser demonstrada de alguma forma. Como que ela é demonstrada? Pelas obras. É por isso que Jesus fala, confessam-me com a boca e me negam com as obras. Né? Pastor, por isso... Só para finalizar. Por isso que quando eu digo que eu tenho fé, mas as minhas atitudes não testificam com isso, não diante de Deus, porque talvez se fosse assim, então a igreja de Corinto não teria sido salva. Mas a minha fé, ela perde credibilidade diante dos homens, que vai influenciar no meu galardão depois. Nós não podemos simplesmente só ir numa oposição do que Tiago falou. Se pegar só Tiago, pelas obras, não, então vamos para o que Paulo falou, é só pela fé. Quando nós olhamos a palavra do Senhor, também não é simples uma expressão verbal só, para que a gente possa dizer, eu tenho fé e pronto, não preciso fazer mais nada. Não, Paulo, ele concorda com Tiago, quando ele fala em Romanos, que é o texto que você começou citando, né? Vou até ler aqui, Romanos 10, verso 9 e verso 10, a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres, então veja, eu tenho um ato que eu pratico e algo que eu sinto. Então ele fala, em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Então, os dois vão caminhar juntos, os dois vão andar lado a lado, mas um não pode ser a motivação como só uma mola propulsora para o outro. É algo que é comum em nós. A fé está no meu coração, eu creio, então eu pratico as obras. Não, eu tenho que praticar as obras para ter a fé. O aperfeiçoar não é só pela fé ou não é só pelas obras. O aperfeiçoar é pela obra que Deus tem em nós através de Jesus Cristo, que o pastor acabou de citar. Aquele que começou a boa obra em vós, haverá de aperfeiçoá-la em Cristo Jesus. Eu sei que a gente não tem mais tempo, mas eu queria só deixar um ponto aqui que, sobre o tema, eu achei, quando Calvino, lá no século XVI, ele tentou, ou pelo menos ele reconciliou o que Paulo e Tiago falaram. Ele disse assim, só a fé em Jesus Cristo é que salva, mas fé em Jesus Cristo nunca fica só. Exatamente, mas muito bem expresso. Só fazer um pequeno comentário? Eu penso, pastor, que a fé é vertical, mas eu creio que as obras também têm um componente vertical. Porque a palavra diz assim, para nós fazermos aos homens como se a Deus estivéssemos fazendo. E a motivação da obra, ela não é horizontal, ela é vertical. Porque você quer fazer as coisas que agradam ao Pai. Então, a própria horizontalidade, nós estamos chamando de verticalidade e horizontalidade. Então, só para manter essa terminologia. A própria horizontalidade das obras, para mim, ela é fruto da verticalidade das obras. A fé certamente é vertical. Mas eu creio que há um componente vertical também nas obras, porque nós fazemos para o Senhor. Se manifesta nos outros. Né? Eu falo no sentido do reflexo. Por exemplo, a Bíblia fala, João fala assim, se eu digo que amo a Deus, mas não amo ao próximo, eu sou mentiroso, não amo a Deus. Então, o meu amor a Deus, o meu relacionamento vertical, ele vai refletir no meu relacionamento horizontal.
Então, nesse sentido, Tiago, é que eu disse. Quando o vertical e o horizontal se cruzam, eles formam a cruz. Na verdade, a gente... Ó, pastor, o senhor tá chique, hein? Mas, para mim, a grande questão é o seguinte, para nós resumirmos aqui, o nosso tempo já acabou, mas as duas coisas estão sempre juntas, né? Fé e obras. Uma fé genuína, ela gera uma boa obra, consequentemente. E só para nós encerrarmos aqui, só para continuar na questão que o senhor tinha falado, do que o apóstolo Paulo fala, pastor, eu concordo com o senhor em tudo, Romanos 6 também ele diz assim, ó, versículo 1, que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, ou seja, a fé. Eu tenho fé em Cristo, né? Então, nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda? Então, esse obrar de outrora, agora em Cristo, não tem mais espaço. Então, ou seja, vai ter espaço para um outro obrar, que são as boas obras que o Tiago fala. Amém? Bom, nosso tempo já foi, pastores. E eu quero, antes de qualquer coisa, louvar muito a Deus pela vida de vocês, em especial aí pastor Leonel, pastor Fulvio, que está conosco pela primeira vez. E eu queria, só para a gente poder finalizar, que vocês dessem aí as últimas considerações. Amém? Também pudesse falar aí sobre a igreja, rapidamente aí a igreja do pastor lá em Sorocaba, o endereço e os dias de culto público. Pastor Leonel, foi uma alegria poder ter o senhor aqui conosco, viu? Glória a Deus, né, filho? Nós temos a nossa igreja lá na cidade de Sorocaba, na rua Alameda Augusto Severo, 1330, na Vila Carol. Os nossos cultos são terça-feira, às 20 horas, reunião de oração às 20 horas na sexta-feira, escola bíblica dominical às 9h30 da manhã, e culto de adoração ao Senhor às 19 horas no domingo à noite. Amém. Pastor, muito obrigado. Deus abençoe. E vamos marcar um outro dia para o senhor voltar aí em nome de Jesus. Amém. Pastor Cláudio, mais uma vez, uma alegria. Tuas últimas considerações, o endereço lá da sede também, os dias de culto. Muito gostoso estar aqui. Obrigado, pastor, mais uma vez. Creio que, como sempre, foi muito proveitoso. Dizer para quem nos assiste, creia no Senhor Jesus Cristo. Sua salvação está nisso, né? A Igreja Evangélica de Pinheiros, aqui em Itu, na sede, fica na rua Arquiteto João Márcio João de Arruda, 370, na Vila Leis, no Centro Novo de Itu. Os cultos são às terças e quintas às 8 da noite, domingo às 7 da noite, e a escola bíblica no domingo também às 9h30 da manhã. Pastor Fulvio, também uma alegria, viu? Obrigado pela tua presença, por ter aceito o convite. Deus abençoe. Tuas últimas considerações, endereço e dias de culto lá da IEP Presidente Médici. Amém, pastor Giovanni. Eu acredito que nós só crescemos mais aqui um pouco hoje, né? Agradeço aí a oportunidade que o pastor nos dá de estarmos juntos aqui, revendo aí o pastor Leonel, discutindo aí com o meu cunhado, que a maior alegria dele é ser meu cunhado, não podia perder essa chance, não é? E a nossa igreja ali no Presidente Médici, nós estamos ali na rua Ana Lúcia Lopes de Moraes, número 62, Parque Candelária. Nós temos culto ali de quarta-feira às 8 horas da noite. Nós temos domingo, 9h30 da manhã, escola bíblica dominical. E à noite, no domingo, às 19 horas, nosso culto de louvor e adoração a Deus. Aguardamos você lá também e obrigado pela oportunidade. Amém. Então é isso aí. Nós estamos chegando ao final de mais um programa e eu queria rapidamente dizer para você que você pode assistir esse programa, o programa Viva a Vida, na nossa página no Facebook, que é facebook.com/iep.itu Cidade Nova. Amém? E também nós temos agora o nosso canal no YouTube, do programa Viva a Vida. O canal no YouTube, Programa Viva a Vida. É só você entrar lá também, nos procurar com o nome Viva a Vida, amém? Nós teremos todos os nossos programas ali colocados e você pode participar conosco, nos assistir ali, tanto pela nossa página no Facebook, como também no nosso canal no YouTube, amém? Então, fique com Deus, Deus te abençoe, foi uma alegria poder, nesta oportunidade, mencionar a palavra de Deus, falar aqui desse assunto tão interessante, e o desejo do nosso coração é que dentro daquilo que nós colocamos, possa ter esclarecido e você possa ser abençoado, amém? Então, Deus te abençoe, e na semana que vem nós estaremos aí de novo, pregando a Cristo, o poder de Deus, sabedoria de Deus. Só lembrando que a nossa igreja aqui da Congregação Cidade Nova fica na Avenida Felicidade, número 94, bairro Cidade Nova, aqui em Itu. Os nossos cultos, quartas-feiras, às 20 horas, e aos domingos, às 19 horas. Então, não perca, venha nos visitar, como também se você mora perto de uma dessas igrejas que os pastores aqui mencionaram, também você pode estar visitando e com certeza Deus vai te abençoar, amém? Só lembrando que
o endereço no nosso canal no YouTube, embaixo, nós teremos ali os endereços das igrejas aqui desses pastores que são os nossos convidados. Amém? Então Deus te abençoe. Programa Viva a Vida, Igreja Evangélica de Pinheiros. Pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Fica com Deus, até a próxima.